Estamos de volta com o programa Telescópio ao vivo. Agora são 13 horas e 10 minutos. Você pode sintonizar a TVI pelo canal 99 analógico, 8 digital, ou pela internet no mundo todo. Você pode assistir aqui a nossa programação da TVI. Devido à grande quantidade de acesso que tivemos aí na internet, teve alguns probleminhas técnicos, mas está solucionado, está de volta. Você consegue assistir aqui a nossa programação, o Telescópio de hoje, especial com entrevista aos candidatos a prefeito. Vamos ver como é que está lá na recepção, os bastidores lá com os nossos candidatos. Vitor Oliveira está lá, Irã Aire Júnior, Chico do PT, já fez a entrevista, mas continua lá. E os assessores deles estão lá também, ok? As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, agora eu recebo aqui, nessa segunda parte da nossa entrevista, como foi o sorteio, né? A candidata Simone Marqueto pelo PMDB. Está lá com o cronômetro, 20 minutos, valendo agora. Simone, faça a sua apresentação. Bom, boa tarde, Fábio, a todos que estão nos acompanhando pela internet ou pela TVI. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e com esse espaço aberto para a democracia. Eu sou Simone Marqueto, eu nasci em São Paulo, vim para Itapetininga na minha adolescência e aqui eu me formei professora na Escola Peixoto Gomide, fiz Relações Públicas na Fundação Canim Bazarian e fiz jornalismo em Sorocaba. Nesse período eu tinha uma tripla jornada, na verdade, porque na parte da manhã eu fazia Uniso, pegava amarelinho, ia para Sorocaba para poder estudar, voltava à tarde, eu dava aula no Colégio Imaculada Conceição, porque eu já estava formada como magistério, e depois à noite eu ia para a FKB para fazer Relações Públicas. Naquele momento da minha vida, da minha escolha, eu foquei no jornalismo. Fiz vários trabalhos aqui em Itapetininga, na SP Sul TV, no jornal Rota 21, na Rádio Difusora. A TVI hoje era a TV Verde, eu participei da implantação também dessa emissora e sempre fui focada na relação ao jornalismo. Depois eu recebi um convite para trabalhar em televisão aberta, fui para outras cidades, para Bauru, para São Carlos e tive o convite de ficar em Sorocaba. E nesse período eu fui fui diretora de jornalismo, então, de uma emissora que abrangia a região de Sorocaba. Eu fazia as minhas viagens diárias, mas eu já fiz um comentário isso, que por conta de cansaço na estrada, realmente eu sofri um acidente e passei a ficar, então, em Sorocaba. E nunca deixando a nossa Itapetininga, porque os meus pais estão aqui, minha casa também estava aqui. E o que me leva à política é justamente isso, conhecendo a nossa realidade, sabendo daquilo que a gente pode proporcionar para as pessoas que moram, que nasceram, que vivem em Itapetininga, é que me fez esse interesse em participar mais da nossa cidade como gestora, fazendo gestão pública. Como jornalista, a gente sempre aponta aquilo que está errado para cobrar o certo. Muita gente fala assim, mas o jornalista é pessimismo. Não é que é pessimismo, que o certo é obrigação, principalmente de poderes públicos. Então, por isso que eu estou me dedicando há um ano já estudando, pedi as contas do meu trabalho, estudando, caminhando pelos bairros de Itapetininga, comecei pela zona rural, sentei com vários economistas para entender a administração, para buscar informação para poder aplicar. Então, a gente trabalhando com o orçamento do município para a gente ter propostas bem pé no chão. Ok. Então, vamos para a pergunta, né? Primeiro é a saúde, perguntas feitas pelos internautas e pelo telespectador. Vamos lá. Bom, qual é a proposta do candidato para a estruturação da farmácia municipal e do fornecimento de medicamentos para pessoas de baixa renda? Isso já deve acontecer porque o governo federal repassa, tem que reabrir a farmácia, que é uma utilidade pública muito grande, ajuda muita gente, tem medicamentos que podem ser fornecidos sim, basta ter uma gestão atuante para que isso chegue até a população e fazer essa distribuição. Além disso, nós temos que ter essa preocupação com a gestão, não só para medicamentos, tem um programa já do governo federal que pode ser a entrega de medicamento para essas pessoas que têm um alto risco na saúde
e esse medicamento pode ser entregue na casa das pessoas. Basta ter só um levantamento dessa estatística, demanda, fazer um cadastro e realmente esse medicamento chega em casa. Não precisa nem sair de casa para poder receber esse medicamento. Já é um programa que já existe, só não é colocado em prática muitas vezes. Então isso deve acontecer em nossa gestão com certeza. E falando em saúde, Fábio, uma coisa que a gente tem muita preocupação, todos os bairros que nós vamos visitar, a pesquisa que nós fizemos, a saúde é a reclamação número 1 em Itapetininga. Todas as pessoas clamam por saúde. A saúde é algo que realmente está doente em nossa cidade. Então, como é que a gente pode colocar uma solução para as pessoas? Em primeiro lugar, é ter uma gestão atuante. A prefeitura, ela deve participar, você comentou no bloco anterior, em relação aos convênios. Então, a prefeitura tem que estar mais presente em relação a esses convênios, mais atuante. Não é simplesmente passar para você cuidar e depois não estar mais presente. Tem que ver como é que está sendo feito a gestão no dia a dia. A realidade entrando no hospital, entrando nos postos de saúde, já no caso é da prefeitura. Também tem que estar lá uma atuação mais presente, sentindo realmente a necessidade das pessoas. A informatização, ela vai ajudar demais a saúde caminhar. Porque com isso a gente vai ter um diagnóstico, eu tenho colocado isso no meu programa de governo, que é o prontuário eletrônico, informatizado. Então, se você vai num posto de saúde, passa mal, aí você recebeu lá o seu diagnóstico, e depois você continua passando mal, vai para um outro atendimento, até para o hospital regional, a rede vai estar interligado com as informações e esse prontuário informatizado, o médico que pegar a pessoa que estiver no consultório vai poder puxar todo o histórico do paciente. Isso vai ajudar no diagnóstico, também quando foi feito alguns exames, que demora um pouquinho para ter o retorno do exame, o resultado. E aí vai estar colocado lá também, como funciona no AME, isso funciona. Então a gente já tem esse programa é disponibilizado, é de graça, o investimento que vai ter que ser feito em relação à internet toda na cidade, para que a rede possa funcionar. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas, até para a marcação de consultas também, pela internet, porque quando você passou para o médico, vai ter que ser encaminhado para o especialista, você já vai ter a sua consulta agendada imediatamente. E vai ter até um seu telefonema para você poder saber o horário e dia e local dessa consulta. Nosso programa de governo também coloca em relação aos médicos especialistas. É importante ter esse trabalho voltado a especialistas. Faz muita falta aqui, a gente tem que sair da cidade para buscar esses médicos. Esse gasto que tem com o transporte, com esses gastos extras, a gente consegue trazer para a nossa cidade. Um outro ponto importante que a gente tem que trabalhar é com a prevenção em mutirões. Porque, por exemplo, eu acho que as secretarias, elas não podem trabalhar de maneira isoladas. A gente tem que fazer um trabalho com uma rede de apoio. Eu tenho dito isso muito e quero explicar para as pessoas como é que isso funciona na prática. Então, por exemplo, eu tenho andado pelos bairros e eu tenho visto, às vezes, algumas mãezinhas que fazem o quê? A mamadeira 10 horas da manhã. A criança não quis mamar. E aí ela vai mamar, eu perguntei para algumas mães, que horas você vai dar esse mamar para a criança? 3, 4 horas da tarde, porque eu estava no final de semana. Então aquilo, o leite vai estragar, vai ficar coalhado, não é bom. A criança pode passar mal depois, a mãe não vai nem entender. Então a gente tem que trabalhar com mutirões de prevenção, de orientação. Se a gente tem um posto de saúde, tem uma criança que tem uma demanda grande, que vai várias vezes ao posto, com um problema sério. Então vamos pegar uma assistente social, levar até aquela casa, aquele bairro, o que está acontecendo, para a gente orientar. Muitas vezes é uma orientação que está faltando em relação à higiene, em relação à manipulação dos alimentos. Então isso vai fazer um trabalho também muito eficiente em relação à prevenção. E os mutirões da saúde, que é levar para os bairros os mutirões da saúde para você poder fazer os exames e diagnosticar a população de uma forma geral, já encaminhando depois para os especialistas. Pronto atendimento, são 2 fatores que são importantes para a gente trabalhar, que é em relação na Vila Rio Branco e também no Jardim Mesquita, que aos finais de semana as pessoas que passam mal, elas têm que ir para o hospital regional e não tem um posto de saúde ali. Então a gente vai fazer esse trabalho estender para os finais de semana também. E eu acho que o mais importante de tudo isso, para a gente poder colocar as nossas propostas em prática, é a valorização dos profissionais. Eu estive há uns 6 meses com a minha mãe que passou mal, não sei se foi um pouco mais tempo. E o que aconteceu?
não tinha uma cadeira para sentar, poucos enfermeiros e aquela correria, porque o médico fez diagnóstico, mas depois do diagnóstico do médico são os enfermeiros que vão estar ali com os pacientes. E era noite isso, e eu fui reparar no lanche que o enfermeiro estava recebendo, um lanche pesado. Para aquele momento da noite, já era madrugada, um lanche pesado, frio, quer dizer, não tem esse cuidado. Quando a gente fala humanizar o atendimento, não é só com o paciente, são com os profissionais também. É proporcionar qualidade de vida, qualidade para o trabalho, para que eles se sintam protegidos em atender a população. Então tem muita coisa que pode ser feita simplesmente com gestão e aquilo que eu digo, com amor ao próximo. Aquilo que como eu não quero ser atendida, eu não vou atender o outro. Da maneira que eu quero ser atendida, eu vou atender o outro. Ok. Passa para a próxima, educação. Vamos lá. Vamos lá. A senhora sabe qual é a previsão para o orçamento do município para o exercício de 2017 e quanto deverá ser destinado à educação? É uma belíssima pergunta, porque a educação eu tenho um carinho muito especial, porque eu sou educadora, sou professora. Minha primeira profissão foi auxiliar de escola, então eu sei muito bem como é que funciona o dia a dia de uma escola. O orçamento previsto para 2017 é de 124 milhões. Geralmente tem uma sobra, pelo que eu tenho pesquisado, uma sobra de verba sempre na educação para os municípios. E eu fico inconformada. Como é que sobra dinheiro e faltam investimentos? Então alguma coisa está errada. Então a gente vai fazer toda a aplicação desse dinheiro com as pessoas. Eu tenho colocado que a gente vai ter que reformular algumas coisas na educação, como por exemplo alguns ajustes no Estatuto do Magistério que vai proporcionar a efetivação real de colocar a função do coordenador pedagógico, porque hoje nós temos os diretores das escolas municipais. Então ele tem que se preocupar com a parte física, estrutural, a parte pedagógica, o que é ensinado para o aluno na sala de aula, o treinamento desses professores para ter uma mesma linguagem e os pais, enfim, é muita coisa, os funcionários para o diretor de escola. Isso não cabe a ele fazer toda essa função. Então a gente vai dividir, vai colocar a função do coordenador pedagógico por meio de concurso público. E esse coordenador, são 83 escolas hoje, nós vamos colocar todos uma mesma sintonia. Nós vamos passar a mesma mensagem para as escolas. Isso vai facilitar o nosso diálogo, uma gestão compartilhada com a educação. E aí também eu tenho essa preocupação pedagógica, porque hoje muitas crianças, quando vão para a rede estadual, não por falta de competência de professor, às vezes por uma deficiência da própria criança ou da correria do dia a dia, ou falta de apoio de material pedagógico, alguns chegam para a escola, para a rede estadual, sem saber ler e escrever. Então, quando eu digo que a gente vai ter essa função do coordenador, eu quero padronizar também o ensino. Isso é permitido com um ajuste no Estatuto do Magistério. Então, não é que eu vou limitar um professor de como ele tem que passar aquele conteúdo para as crianças, mas a gente tem que ter o mesmo conteúdo. Qualquer escola tem que estar em sintonia. Isso é de extrema importância. E a valorização também do funcionário, não só do funcionário do setor da educação, como da saúde. Eu acho que aquilo que eu disse, só vai conseguir colocar em prática se nós tivermos um funcionalismo público em sintonia com a gestão. Para isso, nós vamos criar comissões permanentes por secretarias para poder colocar o plano de carreira tão sonhado por Itapetininga em prática de vez. Quando a gente fala aí de uma forma geral, faltam alguns ajustes e acaba não saindo do papel. O que eu quero fazer é uma gestão prática. Aquilo que vai nos deixar prático é aquilo que nós vamos fazer, é apresentar resultados. Então, o que acontece? Com essa comissão permanente por secretarias, a gente vai poder sentir a necessidade daquela secretaria e aí nós vamos colocar e fazer esse ajuste salarial, por exemplo, para auxiliares, professores, para os diretores, para que todos tenham qualidade de vida e ofereça isso no dia a dia. Em relação à educação, uma coisa que eu queria falar também, que uma coisa puxa a outra, quando eu falo que aquela rede de apoio, é a entrega do cartão kit material escolar. Os uniformes, nós temos aí programas, case, que já permite isso para a entrega aqui do material escolar e também
dos uniformes. Esse kit material escolar, além da criança ter aquele orgulho de participar da compra do seu material escolar, ela vai também viabilizar a questão financeira, a valorização financeira do município, porque as livrarias e papelarias vão estar conveniadas com o município para poder fazer essa venda por cartão. Não vai ser usado para uma outra coisa, só para o cartão. Então, isso é uma geração de renda também no município. É aquilo que eu falo, uma secretaria tem que estar ligada com a outra. Uma paixão nossa é o segundo tempo na escola, com atividades de esporte, atividades culturais e gestão ambiental, enfim, tem muita coisa para a educação. Vamos lá para a próxima, então. Emprego e renda. Vamos lá. Que propostas a senhora tem para incentivar o pequeno e médio produtor a obter maior rentabilidade com atividades agrícolas alternativas para evitar o êxodo rural? Então, isso é uma parte bem bacana que foi tocado porque é um carinho especial que eu tenho. Nós estamos falando hoje de vocação. Quando você faz aquilo que você gosta, você faz muito mais, você faz bem feito. Então, por exemplo, a vocação de Itapetininga é rural. Nós estamos falando de uma cidade com uma terceira maior extensão territorial. Nós estamos falando de uma cidade que tem estrutura para poder atender. Então, escoamento e gerar emprego. Como é que a gente vai fazer isso? Dando a infraestrutura para a zona rural, para ter esse escoamento, trazendo empresas para agregar valor. É isso que a gente vai fazer, incentivar realmente que a zona rural traga para a gente esse benefício, esse caminho para a gente ter o desenvolvimento. Eu tenho visitado várias empresas que a gente possa agregar valor e trazer incentivando esses pequenos produtores, como, por exemplo, a Bacia Leiteira voltar a ter uma atuação forte em nossa cidade. Nós temos empresas aí que buscam leite fora do nosso estado e trazer isso para Itapetininga. Ok, agora vamos para perguntas gerais aí dos nossos internautas e telespectadores. Vamos lá? Aqui são as perguntas diversificadas. Vamos lá, essa aqui é um pouco longa, mas... De acordo com a Lei Municipal número 5.038/06, artigo 1, fica o Poder Executivo autorizado a fornecer combustível aos munícipes que não conseguirem vaga através de transporte gratuito, fornecido pelo setor de ambulância da Prefeitura Municipal, destinado a tratamento médico em hospitais localizados fora do município. No final do ano 2015, parou de conceder gasolina para pessoas que fazem tratamentos médicos de especialidades. Como você pretende lidar com esta questão que prejudica nossos pacientes que não têm seu atendimento médico especializado em seu município? Essa é uma boa pergunta. A gente tem que realmente ter... Você quer terminar? Essa questão ela é eficiente porque é o seguinte, muitas pessoas, como eu disse, o estatuto está na lei, a gente tem que cumprir e mais do que isso, ontem eu estive com algumas mães que fazem tratamento no GEPAS, por exemplo, das crianças que têm a questão do câncer e elas estavam comentando comigo, Simone, não é só o combustível que eu quero também, não tem um carro para levar. E nós vemos hoje na garagem da prefeitura várias ambulâncias paradas, então a gente tem que levar essas ambulâncias para o conserto, para o município oferecer não só o combustível, mas o transporte. É nossa obrigação. E trazer especialistas para que a gente possa fazer o menos de viagem, que já está doente, já está debilitado, ainda não tem a saúde no seu município. Quando você vai ao médico, você quer voltar para casa, você quer deitar, você quer ficar na sua casa. Então a gente tem que fazer um trabalho eficiente e se é lei, nós vamos cumprir. Podemos mais uma aqui? Não dá tempo? Então, vamos fazer a pergunta aqui. Por que votar na Simone Marqueto? Votar na Simone Marqueto porque eu tenho me dedicado nos últimos 14 meses da minha vida para a gestão pública. A gente vê a deficiência que tem, as necessidades que tem, e eu acredito que a gente nunca discutiu política, não falou de política, eu mesma era partidária, mas eu vejo o quanto é importante, porque com a política nós vamos ter o asfalto no nosso bairro, é com a política que nós vamos ter a escola para os nossos filhos, a educação que a gente quer, a geração de emprego que a gente necessita, então nós temos que participar sim. Eu sempre fui de criticar muito, cobrar muito, mas agora eu quero dar um passo à frente.
Para mim é uma questão de honra entrar para fazer a diferença e provar que é possível. É resgatar a nossa esperança, é o patriotismo mesmo, é fazer a diferença e mais do que isso, agir. Então eu peço para você que reflita muito, porque no dia 2 de outubro está próximo, é um dia de decisão. Algumas pessoas falam assim, não quero votar, não quero participar. É importante, porque nós estamos falando dos próximos 4 anos das nossas vidas. Alguém vai ter que cuidar do nosso município. Então veja quem é essa pessoa que você quer depositar sua confiança. É como se você desse o dinheiro da sua casa para essa pessoa fazer uma gestão, ter um planejamento, ter um cuidado. É por isso que eu digo, eu quero cuidar de famílias. Nós vamos trabalhar juntos com esse caminho, essa gestão aberta para ouvir, para a gente poder atuar de uma forma muito consciente, muito transparente. Eu estou com muito desejo de colocar muita coisa em prática. Basta ter o seu voto de confiança. Dia 2 de outubro, vamos de 15, vamos de Simone Marqueto. Nós estamos com um time bem caprichado. Eu represento hoje o governo federal, porque eu sou presidente do PMDB aqui em Itapetininga. Temos apoio do PSDB, do governador Geraldo Alckmin. Temos o apoio do nosso deputado Edson Giriboni. Estamos com um time preparado para trazer resultado para você. Não desista. Dia 2 de outubro é 15. Ok, muito obrigado. Conversei aqui com a Simone Marqueto, candidata pelo PMDB. Obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço, Fábio. E vamos mostrar como é que está aí os bastidores aí do nosso programa de hoje aqui, com os entrevistados aqui na Telescópio Especial. Olha lá, Vitor Oliveira, o Irã Aires Monteiro Júnior e o Chico do PT com seus assessores lá. O próximo vai ser Irã Aires Monteiro Júnior. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí.